Salve! Salve! Cinemaníaco de plantão! Me chamo Ariel Selbach e está no ar mais um vídeo e mais uma crítica de cinema by Ariel. E para tudo, pois hoje vou trazer mais um filme fantástico, sensacional por aqui. Também eu fiz algo que hoje em dia é possível e bastante legal, que é assistir os 3 filmes originais e depois, na sequência, eu assisti também este novo filme lá de 2015. A trilogia eu vi no mesmo dia. Inclusive a crítica já está aqui, vou deixar no card, ou então você procura aqui no canal e você vai encontrar, né? E poucos dias depois eu assisti também, então, essa sequência de 2015, e isso é muito legal de se fazer, né? Hora da crítica by Ariel, número 242, já são 242 filmes contados aqui no canal pra você, hein? E segue a dica, pesquise pelo seu filme preferido. Talvez ele já esteja por aqui, né? Se não estiver, solicite nos comentários. Teremos o maior prazer em assistir ao filme que você gosta e depois contar os detalhes por aqui. Mad Max Estrada da Fúria, ou Mad Max Fury Road, é o filme do dia de hoje. Já ativa as legendas, hein? Ativa as legendas, porque no YouTube nós estamos em 13 idiomas. Lembrando que nossa crítica traz a sinopse, a ficha técnica, comentários, pontos negativos e pontos positivos, e por fim a nota, que vai de 1 a 5 estrelas, e se for um filme especial, leva a 6ª estrela, né? Se for um filme que nós assistiremos novamente no futuro, ele leva a 6ª estrela e entra para o hall dos nossos filmes favoritos, é a nossa nota máxima daí, né? Você inclusive pode pesquisar aqui nas playlists, pesquisa ali estrelas, né? E você vai encontrar os melhores e os piores filmes no nosso canal do YouTube, Críticas de Cinema by Ariel. E não esqueça do like, inscrição, aquela coisa toda, assim você ajuda o canal a crescer e não perde nada, né? Acesse também nosso site, que é o informatudo.com.br, lá tem muita coisa legal, inclusive o roteiro desta crítica do dia de hoje. Vou já acessar aqui o site e trazer para você algumas imagens. Vamos lá, hein, com algumas imagens que eu separei sobre este filme. Enquanto eu for falando, você vai já acompanhando as imagens por aqui. Mad Max The Fury Road, né, a Estrada da Fúria, novíssimo filme, lançado lá no ano de 2015. Bom, sinopse então, né? Em um mundo pós-apocalíptico, o Max acredita que a melhor forma de sobreviver é não depender de ninguém, né? Porém, após ser capturado por um tirano e seus rebeldes, Max se vê no meio de uma guerra mortal iniciada pela Imperatriz Furiosa, que tenta salvar um grupo de garotas. Também tentando fugir, Max então aceita ajudá-las. Ficha técnica do filme, Mad Max lá de 2015, a direção é dele, George Miller. Vou colocar aqui mais algumas imagens para você que está ligado aqui na nossa programação. Roteiro, George Miller, Brandon McCarthy e também o Nico Latoris. Alguns atores, Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh James-Bryan, Rosie Huntington Whitley, né? Ridley Keough, Zoe Kravitz, Abdi e Counter Eaton. É isso? Tá aí os atores então que participam do filme. A duração é 120 minutos, país Austrália, onde foi gravado a trilogia original, e também em parceria com os Estados Unidos da América, né? Idioma inglês, lançamento 7 de maio de 2015, custou 150 milhões e a receita 378 milhões, ou seja, foi um sucesso do cinema. Olha essa imagem aí, né? Essa imagem é um dos pontos positivos do filme já, que daqui a pouco eu trago pra você. Bom, comentários iniciais então, neste filme tiraram um pouco o protagonismo do Mad Max para dar ênfase às mulheres, né? Algo que você, gostando ou não, né, é bastante comum hoje em dia. E preciso dizer também que a protagonista feminina teve uma ótima atuação aqui. Mas mesmo fugindo um pouco da originalidade nesse sentido, o filme fica muito bom e respeitoso aos originais. Vale a pena assistir. Muitos já estão chamando, inclusive, esse filme de um dos melhores filmes de ação da história do cinema. Que tal, hein? Você concorda? Deixe teu comentário aí.
pelo sim ou pelo não, o termo Fury foi muito bem utilizado, né? Pois a fúria está presente em todo o filme, com carros parecendo animais selvagens, enjaulados, no meio de muita areia, fogo, gasolina, pessoas e muito mais. Deixa eu trocar aqui a imagem. Vamos à crítica então, né? Com os pontos positivos e negativos do filme. Are you ready? Você está preparado? Pontos negativos. Primeiro ponto negativo, vou separar dois aqui, hein? Primeiro, ele repete um pouco os exageros do terceiro filme na trilogia original, que eu falei na crítica que tá aqui no card, né? Porém, como no caso da trilogia lá, não estragou o filme de forma alguma, mas dá uma forçadinha, né? Segundo ponto negativo, o final ele é previsível, mas mesmo assim é muito legal, muito bacana. Pontos positivos, agora sim, tem vários, separei 7. 1. Começo do filme impactante e louco. Ou louco no bom sentido, é claro, né? Acho isso legal e percebo que os diretores têm feito bastante isso nos filmes atuais, né? Começar já de forma bem impactante, né? Segundo ponto positivo, como na trilogia, os carros, ou carangas, né? Chamam muita atenção. O diretor investiu nisso. São filmes obrigatórios para quem é apaixonado por carro ou moto, né? Como nós aqui do canal. Pena que o melhor dos carros foi destruído no começo do filme, mas pelo menos ele apareceu, né? Não vou contar que carro é, mas você assista e você vai descobrir. Terceiro ponto positivo, qualidade das vestimentas e a transformação dos carros, muito bem feitas, sensacional. Quarto ponto positivo, muita ação, e é do começo ao fim. Quinto ponto positivo, vou trocar mais uma imagem aqui pra você. Que imagem legal essa, né? Quinto ponto positivo, imagem cinematográfica incrível, com os efeitos visuais muito bem gravado, efeitos gráficos especiais muito bem feitos. Um dos motivos de ter alegrado tanta gente, né? Sexto ponto positivo, respeitoso com a trilogia original, como eu já falei, né? Ponto positivo para isso, segue um enredo parecido. Não que tenha que ser respeitoso com a trilogia original, poderia ser completamente diferente, é o mesmo motivo de eu achar, muitas pessoas não querem que sejam feitos remakes ou que sejam feitas sequências de clássicos. Eu discordo sempre, independente se segue a ideia original, se não seguir é um outro filme, né? E se seguir, eu digo aqui, respeitou a trilogia original, isso é ponto positivo, sim. Conseguiram fazer um filme bom respeitando o original. Isso é legal. Sétimo e último ponto positivo, como nos demais filmes, nos faz refletir sobre o futuro da humanidade, né? Parece que sempre os humanos refletem só um pouquinho, né? E depois já param de refletir, mas pelo menos refletem. Que se não cuidarmos do nosso planeta, talvez não tenhamos um outro para morar. Tá aí o momento de reflexão deste filme, desta obra cinematográfica. Olha a figura aí na tela, hein? Top, top, top. Bom, temos aqui então para esse filme 2 pontos negativos e 7 pontos positivos. Tenho certeza que aquele que assistir com atenção, ele vai gostar. Por que eu digo com atenção, né? Muita gente hoje assiste um filme com rede social na mão ali, fica vendo o celular, aí não presta atenção, né? Então, quem faz isso não está assistindo uma obra com o objetivo de analisar os detalhes, e sim como passatempo. Daí é outro tipo de pessoa, nada contra, faça como você quiser, né? Agora, nós não, assistimos com atenção para pegar os detalhes e realmente focar nosso cérebro 100% no filme que estamos assistindo, né? Bom, e todo aquele então que assistir, de verdade, com atenção, vai gostar, independente de quando você o fizer, né? Se você é um jovem fazendo isso, comente aqui. Quero saber se estou certo, né? Se você gostou do filme, pois para nós nostálgicos, que passamos a vida vendo as reprises na TV, né, dos clássicos, essa continuação ficou muito boa. Vi pessoas criticando na internet por não entenderem o filme, e logo percebi que é porque não viram e não conhecem a história original. Aí não tem como, né? Daí fica complicado mesmo, apesar de que até dá para assistir o filme solo, porém, claro que algumas coisas não serão compreendidas, né? E para nota, aqui no canal o fator de nos prender na poltrona até o fim pesa bastante. E aqui não há o que dizer de diferente nesse sentido.
Assisti os 3 filmes originais no mesmo dia, como eu falei, né, em sequência. E depois assisti esse e foi uma ótima experiência. Mas eu tô aqui pra falar desse filme, né, de 2015. Tudo que eu falei é com relação a esse filme. Apesar dos defeitos apresentados, nenhum deles me cansou. O filme é muito bom. Comentário final, a nota aqui no canal é dada principalmente pelo prazer que eu senti em assistir, né? O filme pode não agradar quem não gosta das coisas que eu citei por aqui, como os carrões e as perseguições, porém, não é meu caso. Para gostar, precisa gostar de ação também, né? Para gostar desse filme, também necessariamente você precisa gostar de ação, senão também você pode não gostar. Nota, vamos lá, 5 estrelas para ele, porque o filme é tudo de bom. Já assistiu? Concorda conosco? Deixa eu colocar mais imagens aqui, né? Tem mais. Tá aí as figuras do filme, né? Deixe seu comentário então aqui na descrição. Lembrando que, obviamente, aqui você encontrará a nossa opinião, para que seja então uma base para você decidir se vai assistir ou não. E se fizer, eu peço, volte aqui para comentar, tá bom? Volte aqui para comentar depois que você assistir. Deixe seu like também, se inscreva no canal, acione o sininho, aquela coisa toda. Ative as notificações, assim você não perde nada. Também compartilhe com seus amigos que gostam de filmes, né? Assim você ajuda o canal a crescer e trazer mais obras cinematográficas por aqui, como essa super obra Mad Max lá de 2015. Também vou deixar aqui o convite, pesquise nossos demais canais aqui no YouTube, vá aqui em meus canais, tem muita coisa legal pra você. E se você puder e quiser e gosta do nosso trabalho aqui na internet, nosso Pix tá aí na tela também, você pode doar qualquer valor nessa causa, na divulgação do cinema na internet, divulgação com a nossa cara, né, by Ariel. Você acompanhou então mais uma crítica de Cinema by Ariel, obrigado, por hoje é isso, e até a próxima, meus amigos, até a próxima, Cinemaníaco de Plantão, valeu, até mais.